Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Salute Cardoso, eu sou membro aqui do canal Conexão Marxista e vim aqui hoje para dar continuidade à exposição do livro do professor e economista Cláudio Katz, chamado Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo. Hoje nós vamos dar continuidade à seção terceira do livro, que ele trata do neodesenvolvimento, e na exposição anterior eu mostrei os 3 primeiros capítulos dessa seção, e hoje nós vamos dar continuidade aos outros 2 capítulos, ou os outros 2 últimos capítulos da seção, que são, na ordem, os capítulos 4 e 5, e, respectivamente, também intitulados Concepções social-desenvolvimentistas e pós-desenvolvimentistas. Em linhas muito gerais, nessa parte do livro, ele vai mostrar os desdobramentos das concepções em relação ao desenvolvimento e ao neodesenvolvimento em termos críticos. Então, não dá para dizer que essas duas variantes tomem o desenvolvimento como referência, embora o social-desenvolvimentismo seja muito mais próximo, como a gente vai ver daqui a pouco, do neodesenvolvimentismo e da teoria desenvolvimentista do que as teorias tidas como pós-desenvolvimentistas. Bem, então aqui são as variantes da qual vão dialogar com o desenvolvimentismo, ou com o clássico, ou com o neodesenvolvimentismo. Bem, é interessante porque ele separa os 2 capítulos mais ou menos nessa dimensão também, né? Enquanto que no capítulo 4 ele vai abordar as concepções social-desenvolvimentistas, que são mais próximas e mais coladas, portanto, da perspectiva neodesenvolvimentista, no capítulo 5 ele vai mostrar as teorias críticas a essas concepções, mas as tem como base, mesmo que de modo crítico, ou seja, tem como base para ser a crítica ao que ocorre de fato na América Latina. Então, desse modo, a exposição aqui ela tem mais ou menos essa ordem também. Primeiro nós vamos falar dos sociais desenvolvimentistas, ou do social-desenvolvimentismo, para depois falar das concepções pós-desenvolvimentistas. Bem, então comecemos pelo social-desenvolvimentismo. A princípio, é preciso dizer o seguinte: embora o social-desenvolvimentismo parta de enfoques muito próximos aos neodesenvolvimentistas, como, por exemplo, ter um modelo econômico baseado em políticas macroeconômicas muito bem definidas, em termos cambiais, em termos fiscais e assim por diante, como nós vimos na exposição anterior. Tem também uma estratégia geopolítica muito peculiar, da qual a gente vai falar daqui a pouco, não vou expor agora, e toma alguns processos sociais tal como o faz o neodesenvolvimentismo. Bem, então essas são as características mais ou menos comuns a essas duas correntes. Porém, como enfatiza o autor, há características mais progressistas nessa perspectiva, como, por exemplo, eles não abandonam a crítica que a teoria marxista da dependência faz sobre a transferência de valor, a exploração da força de trabalho ou a superexploração da força de trabalho, embora não tome isso como centro do debate. E do mesmo modo, tem uma aproximação muito maior com a teoria clássica do desenvolvimento do que só com a sua variante mais contemporânea. Bem, então dá para dizer assim, que ganhou muita relevância na América Latina em diversos países. Então Brasil, México, Argentina tem variáveis e variantes dessa perspectiva. Na Venezuela e na Bolívia também tem teóricos que compartilham desse modelo, desse horizonte teórico e prático, né, em termos de projeto. Mas o próprio Cláudio Katz ele vai centrar a atenção no Centro de Estudos e na rede Celso Furtado, que vai produzir muita coisa a respeito, e no caso do teórico brasileiro, o professor da Universidade Federal do ABC, o Walter Pomar. Então, aqui ele vai praticamente pegar esses teóricos para expor quais são as suas concepções a respeito de América Latina e qual o projeto que vai ser evidenciado. Lembrando que, assim, para esses teóricos, os 3 grandes países na América Latina que teriam condições de um projeto mais alentado
do social desenvolvimento seriam Brasil, México e Argentina mesmo. Embora, e é interessante isso, o Cláudio Katz, como nós vimos na exposição anterior, ele tem um capítulo só sobre Argentina e Brasil. E aqui ele vai mostrar os limites dessa interpretação, porque tomam como positivo os aspectos que são negativos em termos de prática neodesenvolvimentista. Mas, como a gente já fez essa exposição no vídeo anterior, eu não vou novamente tomar esse tema. Só quero mostrar como aqueles aspectos que nós vimos como negativos, os sociais liberais, eles vão tomar como aspectos positivos. Bem, então a gente tem que entrar melhor no que vem a ser as proposições específicas dessa perspectiva ou desse projeto. Bem, a princípio, é preciso dizer que é muito difuso. Não dá para enquadrar num só bloquinho o que vem a ser essa perspectiva social liberal. Até mesmo porque poucos teóricos assumem. É muito difícil você ter um teórico que vista a camisa e diga assim, olha, é essa perspectiva que eu estou assumindo de modelo e de projeto econômico e social para a América Latina. Porém, tem alguns elementos comuns que podem ser evidenciados, como, por exemplo, a relação com a heterodoxia tida como keynesiana, né, sobretudo, a noção de desenvolvimento que vai aparecer em todos eles de modo muito amplo, tomando até os clássicos como referência, e alguma aceitação, por assim dizer, de um etapismo, de uma transição muito parecida com a perspectiva dos partidos comunistas aqui na América Latina dos anos 40 e 50, de transição para o socialismo com uma negociação baseada num pacto de classes, da qual a burguesia, com o seu mérito democrático, criaria condições para que o Estado tivesse mudanças internas que pudessem impulsionar o desenvolvimento. Então, notem que aqui, diferente da perspectiva neodesenvolvimentista, há um enfoque muito grande numa possível transição. Embora o horizonte da transição esteja tão distante e no futuro tão não apresentável materialmente, que se torna mais um horizonte fora da perspectiva material de projeto político do que um horizonte próximo, né? Conforme o próprio Katz apresenta. Bem, outro ponto que é importante é que, assim, acima de tudo, eles veem esse enfoque social, essa necessidade de, sobretudo, redistribuição de renda para minimizar os impactos sociais como se isso fosse possível, né? Sobretudo os impactos e correlações de classe, do que propriamente o desenvolvimento. Então, a minimização dos impactos sociais, os projetos do desenvolvimento seriam maior ou mais importantes nesse enfoque do que o próprio desenvolvimento. Bem, então, quais seriam os caminhos possíveis através do neodesenvolvimento para levar essa transição, esse etapismo em escala mais ampla? Primeiro, o Estado seria o grande protagonista. Então, se o Estado seria o grande protagonista, um bom ministro da economia, quase um sujeito de boa-fé, para usar uma expressão de um marxista francês, quase como se um sujeito de boa-fé pudesse dar conta dos problemas estruturais e contraditórios da economia capitalista. Uma vez que o Estado sendo protagonista, eles acreditam que é possível corrigir os elementos contraditórios do Estado e da economia através de ajustes cambiais, ter um câmbio competitivo, uma política monetária que possa abarcar esse campo competitivo do câmbio e, ao mesmo tempo, minimizar o déficit orçamentário e financeiro por parte do Estado. Se o Estado é protagonista, o grande papel dele seria de, ao mesmo tempo, promover esses ajustes quase mecânicos da economia, que é assim que eles veem a economia. Eles não veem no âmbito das contradições em movimento, mas eles veem como possibilidade de ajustes que podem ser feitos de modo extraeconômico, ou seja, por meio do Estado, né, por meio da política. E, ao mesmo tempo, de uma autonomia internacional. Se o Estado ele tem esse projeto, ele teria uma autonomia em relação
as potências imperialistas, né? Sobretudo os Estados Unidos e a Europa. Então, teria um protagonismo regional já em marcha com o Mercosul e com a Unasul, do qual a aproximação com a Rússia e com a China levaria a uma certa autonomia política e econômica e até levaria a alguma hegemonia cultural da esquerda. Quais são os problemas? A gente bem sabe que a economia latino-americana ela é muito mais subsumida aos impactos da economia chinesa do que propriamente dizer que ela permitiu um avanço do desenvolvimento interno nesses países. Bem, mas eles acreditam que é possível regular por meio do Estado, então, essa renda obtida pelo setor agroexportador e transformá-la em potencial produtivo e industrial para toda a região. Bem, negam, portanto, essa subsunção da América Latina à economia chinesa, né, e a dependência, por exemplo, de manufaturados industriais da China, lembrando que de 2000 até mais ou menos 2013, 91% das importações da China dizia respeito a produtos industriais, enquanto cresce em escala ampliada a exportação de bens agrícolas e minerais para a China. Então, essa descompensação ela é negada. Assim como todos os outros problemas ligados à possibilidade de desenvolvimento nessa base de que o Estado redistribuiria a riqueza, também é negado. Por exemplo, eles acreditam, assim como os keynesianos, que aumentar a demanda aumentaria quase que de imediato a produção. Então, uma boa política de estímulo ao consumo, mesmo que baseada no crédito, por exemplo, solucionaria o problema de redistribuição de renda. Porém, eles não batem na tecla do aumento da rentabilidade para o capitalista, o aumento das taxas de lucro necessária para que o capitalista ele não crie tensões dentro do mercado interno e procure o mercado externo, não tem a correlação de forças com as empresas transnacionais que estão aqui no mercado interno. Portanto, as contradições do capitalismo, não estou falando uma contradição, estou falando a multiplicidade de contradições que leva às crises, porque não dá para dizer que a crise é resultado de um só problema, ela não é monocausal, ela é pluricausal, e o Katz ele tem essa completa noção, poderia ser corrigido pelo Estado. Bem, ao negar essas contradições, tem uma fé quase que cega nesse protagonismo estatal e da burocracia estatal. Também como se o Estado não fizesse parte da divisão social do trabalho, da qual ele não participasse, né? Então, essas condições têm mais... Essas condições próprias desse tipo de perspectiva tem mais uma crença do que vem a ser o Estado do que uma análise propriamente do Estado. Nós vimos como isso também aparece nos neodesenvolvimentistas, mas aqui é mais forte essa condição, porque esquece-se de entender que a base de composição do Estado capitalista é a exploração do trabalho também. Então a empresa, sendo estatal ou sendo privada, ela vai continuar explorando. Porque a base da relação social hegemônica nesse modo de produção vem a ser a exploração do trabalho. Pode minimizar impactos aqui e acolá, dependendo do grau da luta de classes? Pode, mas isso não é evidenciado por essa teoria. Outro problema em relação ao Estado é sua identificação quase que ahistórica. O Estado é visto de modo ahistórico, então não se considera a variação das condições históricas da qual esse Estado teria um protagonismo nas intervenções em relação à economia. Se toma, sobretudo, o Estado pós-Segunda Guerra Mundial como se hoje ele fosse o mesmo tipo de interventor na economia e pudesse tirar os países latino-americanos da condição de atraso estrutural através de medidas de intervenção, como aconteceu nos países centrais pós-Segunda Guerra Mundial. Então tem quase que um anacronismo histórico, por um lado, e uma descompensação de entendimento da complexa desigualdade do desenvolvimento da economia internacional. Bem, é um capítulo extremamente crítico, vale a pena a leitura pormenorizada para ver esses elementos do qual o Claude Katz está levantando e chamando atenção. Bem, então, dada essa composição mais geral de que o Estado seria o protagonista, as empresas públicas seriam protagonistas, não se leva em consideração quais são as relações de composição de trabalho nos países latino-americanos e o que dá a sua base de condição
desigual de desenvolvimento em relação aos países centrais. Bem, mas por que isso ocorre, então? É bem interessante porque o Katz ele tenta responder ou mostrar onde tem o nó dessa teoria, a ponto dela, embora se aproximar muito da teoria mais crítica em relação à América Latina, como a teoria marxista da dependência. Então ele chama atenção, esses teóricos leram Marini, né, o Rui Mauro Marini. Eles evidenciam a potência do pensamento do Rui Mauro Marini e da teoria marxista da dependência, mas ao mesmo tempo trazem à tona o pensamento do Celso Furtado, por exemplo, em convergência com o Rui Mauro Marini, como se um não fosse crítico em relação ao outro. Então, assim, lógico, a gente não está negando aqui as descobertas do Celso Furtado, mas essas descobertas elas têm que ser entendidas no seu grau de perspectiva em relação à América Latina que estava sendo posto aqui. Ele também defende uma determinada corrente, que é muito diferente da perspectiva da qual o Rui Mauro Marini parte, porque um é crítico ao outro, né? Bem, então essa convergência, ela cria mais ilusões, até o Katz ele usa a expressão duplo desenvolvimento, né? Ou duas noções de desenvolvimento dentro dessa mesma concepção de desenvolvimento, que ao mesmo tempo que potencializa, possibilita certas potências onde não existem em relação à América Latina, como, por exemplo, a agroexportação vai permitir com que sua renda crie recursos para a industrialização futura e o caminho do socialismo, como se não tivesse contradições internas. Nega-se as contradições para afirmar esse projeto quase que linear de desenvolvimento. Bem, então, nesse caminho de propostas incompatíveis, o grande horizonte que se coloca é uma gradação para uma transição socialista a partir do hiperdesenvolvimimento do capitalismo, que não existe na América Latina, né? Nesses termos que eles colocam. O capitalismo ele aprofunda os graus de exploração, ele não minimiza os graus de exploração numa perspectiva mais positivada do Estado a partir da distribuição de renda, e nega-se essas contradições materiais e objetivas do próprio desenvolvimento econômico. Bem, então essa vem a ser a concepção social liberal, que é muito importante, ganhou relevância nesses países, né? Teve como grande laboratório a Venezuela e a Bolívia, né? De aplicações de determinados modelos, mas também carece de um aprofundamento crítico da análise da realidade latino-americana. Tanto é que se a gente vê os vídeos anteriores, a gente vê quais são essas debilidades. Eu não vou ficar levantando aqui, porque senão não dá tempo de terminar a exposição. Bem, se essa vem a ser a concepção social desenvolvimentista, uma variante mais crítica é o que ele vai chamar de pós-desenvolvimentismo. Bem, que é interessante porque, de fato, coloca à tona alguma perspectiva de um pensamento mais radical em relação à América Latina, mas ainda assim insuficiente. Bem, então ele vai dizer o seguinte: quais são as críticas que vão ser evidenciadas aqui? Primeiro, uma crítica ao neoliberalismo e às políticas neoliberais aplicadas desde os anos 80 na região, ainda como práticas, não só como uma ideologia que carece de um chão prático. Isso é bem interessante na perspectiva que o Katz aponta. Apontam os limites da agroexportação e a impossibilidade da agroexportação levar ao desenvolvimento, e vão fazer uma crítica em relação ao desenvolvimento, mostrando que, mesmo com governos progressistas na região, os confrontos que vão aparecer desde a última década, eles vão ser inúmeros. Tanto é que o Katz até levanta, só em 2012 são mais ou menos 184 conflitos na região, sendo que 5 deles são transfronteiriços, e são muito importantes para a gente entender as contradições presentes na América Latina. Bem, essas correntes vão se sustentar, então, numa crítica ao reformismo, numa primeira corrente, uma crítica ambiental aos impactos que são gerados com o neoliberalismo na América Latina, que tem alguma proximidade com o marxismo, ou podem ser propriamente marxistas, como os ecossocialistas, né? Mas aqui ele vai diferenciar, ele vai falar, tem um conjunto de naturalistas que vão ter como figura mais eminente o Arturo Escobar, que é quem ele vai expor de modo mais claro o pensamento, e como parte esse tipo de interpretação da América Latina de uma certa condição material de existência do projeto conservador para a América Latina, né? E por fim, a perspectiva pós-estruturalista ou pós-desenvolvimentista. Bem,
Nesse capítulo, então, o Katz ele vai evidenciar, sobretudo, a perspectiva do Arthur Escobar. Ele até cita o Munsky, que é um teórico também que vai fazer severas críticas, um pouco românticas, assim como o Arturo Escobar, a respeito do capitalismo, mas o fogo central vai se dar sobre o Arturo Escobar. Então, nesse capítulo, ele vai mostrar 3 variantes, mais ou menos, né? Essa perspectiva ambientalista, os ecossocialistas, tendo o Michel Lovy como principal representante, embora ele não cite de modo direto, mas indireto, e essa perspectiva pós-estruturalista. De todas elas, a mais coerente, segundo o Katz, são os ecossocialistas, que partem de uma perspectiva que é necessária uma mudança das relações e das bases de produção capitalistas, colocadas abaixo, para que a transição possa ser possível, e vai centrar a atenção às denúncias dessas outras 2 correntes, dos pós-estruturalistas e dos ambientalistas, mas ao mesmo tempo seus limites. Bem, então qual seria o aspecto positivo dessas correntes? Sobretudo as 2 últimas que eu levantei, as denúncias. Eles denunciam o papel do extrativismo e seu problema na América Latina, a questão da renda, a destruição dos povos originários, etc. Porém, o problema central é que qualquer perspectiva de relações sociais de produção é vista como cosmovisão nessa perspectiva. Ou seja, eles veem como uma perspectiva totalitarista, sem ao menos verificar quais são os seus próprios fundamentos. Então, critica-se, sobretudo, a noção de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, parte-se das denúncias do subdesenvolvimento para mostrar o atraso latino-americano. Então, quando eles defendem uma trajetória, sobretudo o Escobar, o Arturo Escobar, de uma perspectiva de saída para esse problema, não é um projeto amplo. Tanto é que ele se foca muito mais num plano localista, de cooperativismo e solidariedade comunitária, do que uma transição mais radical das relações de produção. Lógico que é importante, como o próprio Katz diz, essas experiências locais elas são importantes, mas elas não colocam abaixo todo o metabolismo social entre homem e natureza que fazem o modo de produção capitalista ser o que é, né? Bem, então esse ponto faz com que haja uma certa diferença, uma certa convergência entre esse tipo de perspectiva e a perspectiva pós-moderna de um embasamento muito maior sobre a linguagem, o discurso imaginário, o verbal, do que propriamente sobre a base material, objetiva, histórica de existência desse projeto na América Latina. Então, usa-se essa base para revelar ou denunciar os problemas, mas não para mostrar um projeto de transição um pouco mais complexo. Então, quando se critica o extrativismo, se critica o extrativismo de todo modo, de todo tipo, né? Então, coloca-se no mesmo barco todos os projetos, os neoliberais, os neodesenvolvimentistas e os nacionalistas radicais, né? E coloca-se no mesmo barco o que aconteceu com Cuba, com a Venezuela, com o Peru, com a Colômbia, com o Equador, etc., como se fossem processos mais ou menos iguais, porque tem o extrativismo como base. Ou seja, nega-se a diferença entre projetos que são de fato distintos, né, e que tem uma integração no cenário internacional também muito distinta. Bem, então desse modo, essa condição de um discurso pós-estruturalista tem mais uma base estruturalista do que de fato pós-estruturalista, porque privilegia-se a linguagem em relação à base material de existência. Mas também é uma resposta, ou não deixa de ser uma resposta, entre aspas, às políticas progressistas que foram tomadas na América Latina, porque elas não apresentam um projeto de transição muito claro. Bem, então, dadas essas condições, essas variáveis dentro do mesmo projeto, que começa a se configurar na América Latina, que o Cláudio Katz ele permite uma certa transição para o debate a respeito dos projetos socialistas na América Latina, com seus avanços, limites, etc., é o que a gente vai ver na apresentação posterior. Bem, feita essa exposição, então, eu queria convidá-los para se inscreverem no canal, tocarem o sininho, darem like ou dislike, porque proporciona impulso do canal, né?
comentarem. E é isso aí. Nós estamos aqui para falar do mundo, desses autores e pensar em projetos de transformação tão necessários para as nossas vidas não serem tão deletérias como estão. Tá bom? Beijo a todos. Até mais.